Olha só, a Lívia já tá por aqui, o José Henrique, o Alan, a Ariane, o Arthur, o Eduardo, a Glenda, a Yasmin, a Ilana, a Jaine, a Caroline, o Cauã, o Cauê, o Kelton, a Lara Campeiro, já vai. A Laura, o Leonardo, que sou eu, a Maria Gabriele, a Maria Onélia, a Maísa, a Mirella, a Sara e a Tainá. Pronto, temos aqui 22 pessoas, se eu não me engano. Então, tá ótimo. Pessoal, sejam os Leonardos, é. Professor, o tio não tá me escutando. Tô não, Ariane. Tu falou alguma coisa? Eu não te ouvi, Ariane. Pode dizer. Eu não... Não? Ah, pois tá bom. Depois quando você... Oi. Não, foi mais pra frente. Qual o prêmio? Uma folha rabiscada de caderno. Vocês erraram, todo mundo errou. Pessoal, pois vamos lá? É, a gente falou sobre pré-história, gente. Ó, vocês merecem um cascudo aí por terem errado, viu? Vou falar aqui com o pai de vocês pra dar um cascudo aí em vocês. Pronto? Vamos lá? Pessoal, a partir de agora eu vou pedir um favor pra vocês. Olha só, vou pedir um favor pra vocês. Quem não for fazer uma pergunta, por favor, deixa o microfone desligado, tá bom? E daqui a pouquinho, todo mundo vai ligar sua câmera pra gente tirar aquela foto bem bonita, tá? Pra gente postar nas redes sociais aí. Pessoal, na aula passada a gente falou sobre pré-história, tá? E hoje, né, nós vamos concluir esse assunto de pré-história. Lembrando que a pré-história é todo o período que antecede quem? Quem é que veio antes da pré-história? Você vai colocar aí. Quem é todo o período que vem antes da escrita, rapaz. Eu falei tanto isso pra você. Olha, você vai ganhar dois cascudos hoje. Eu vou falar com os pais de vocês aqui. É dois cascudos de prêmio que vocês vão ganhar hoje. Principais civilizações da antiguidade. Pessoal, já vimos alguns exemplos, né, de civilizações da antiguidade. E nessa aula, né, nós vamos ver alguns outros. Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma. Essa imagem que está na tela de vocês aí pertence a qual dessas sociedades? Se vocês errarem até essa, eu desisto. Boa! Egito, Egito Antigo, como é o nome desse negócio aí? Coloquem aí. As grandes pirâmides do Egito, né? Essas fotos são atuais, tá? Naquele período não era assim, mas vocês já têm pelo menos esse conhecimento que pertencia àquele período, tá? Então, muito bem. Acho que foi a Tainá, né, que falou. Eu conheci a voz da Tainá aqui. Pronto, Tainá. Parabéns aí pela sua resposta. Já ganhou dor, né, daquele lá, mas pelo menos acertou essa aí. Falando sobre Egito Antigo, gente, nós vamos entender um pouco dessa sociedade, tá? Então é muito interessante que a gente saiba isso, porque muito do que a gente vive hoje em dia tá lá enraizado naqueles períodos e a gente às vezes nem se toca disso. Então a gente tem um parentesco também, né, com esse pessoal que originou as sociedades como um todo, né? Então todos os seres humanos, né, não deixa de que a gente seja até um certo parente, né, por conta de termos nos originado do mesmo povo, dos mesmos povos vindos lá da África, né? E o Egito se situa, né, lá na África. Então, às vezes a gente tem uma visão nos filmes. Vocês já assistiram os filmes, né? Os faraós de sendo brancos, de sendo cabelos ali lisos, e não é verdade, tá? A gente tem uma sociedade africana e os africanos são negros, né? Então, os primeiros seres humanos mais ricos da história, né, foram os negros. E é muito interessante a gente saber isso, porque a gente vê como essa sociedade se deteriorou, né? E hoje, às vezes, a gente tem até uma visão preconceituosa, né? Infelizmente, ainda existe muito preconceito na sociedade para com os negros, né? Então, sabendo dessas coisas, é que a gente vai entender que para ser preconceituoso, primeiramente, com perdão da palavra, você precisa ser muito burro, porque você não conhece a sua própria história, certo? Então, depois a gente vai falar disso com mais tranquilidade, mas aqui a gente vai entender um pouco dessas civilizações, tá bom? Então, vamos nessa. A civilização egípcia
Desenvolveu-se, né, no nordeste do continente africano, às margens do rio Nilo, né? Para quem não sabe, a África é um local muito seco, né, que passa por muitas secas e tem muitos desertos, então era muito difícil viver naquele local. Mas tinha um certo rio, né, chamado hoje de Rio Nilo, em que as pessoas encontraram, né, modos de viver ali à sua margem, né? Então, na crescente do rio Nilo. Depois a gente vai falar disso com mais tranquilidade. Cujo, né, o rio proporcionava à região, né, um solo bastante fértil, por isso que a gente chama essa região do Nilo de crescente fértil. A existência do Nilo também garantia e possibilitava a sobrevivência humana no local, muito hostil que era um deserto, por exemplo, o deserto do Saara. Ao longo da margem do rio Nilo, uma série de comunidades foram se desenvolvendo, em que a gente chamava de nomos. Desenvolveram-se, né, por volta de 3.500 a.C., essas sociedades foram formando os reis conhecidos como Baixo Egito e Alto Egito. Depois, né, chegou o Nenes e comandou uma certa de uma certa forma aquele período e juntou o Alto Egito e o Baixo Egito e se chamou de Faraó. Então, Menes foi colocado como o primeiro faraó, aproximadamente ali em 3.000 e 3.200 antes de Cristo. Então, entenda, as sociedades foram se formando. Ele chegou lá e disse: olha, eu sou o representante de Deus na terra, eu sou o representante dos deuses, eu sou o mais propício aqui para comandar essa região. Então, a partir de hoje, vocês vão me chamar de Faraó e serão os meus súditos. E aqui começa uma grande sociedade que depois a gente vai ver com mais tranquilidade na leitura que vocês vão fazer no livro didático de vocês. Depois eu vou passar as páginas, tá? Para vocês lerem lá tranquilamente. O Egito possuía uma monarquia teocrática, ou seja, a religião era o centro de todas as coisas. Então, todas as decisões tinham cunho religioso. Então, tudo que eles acreditavam, tudo que eles queriam acreditar, tinha que ter uma vertente religiosa, tinha que ter alguma coisa para explicar. E como o faraó era o representante, entre aspas, de Deus na terra, ele era o todo-poderoso, certo? Tinha importância crucial, né, na execução do poder político. O governante, chamado de faraó, era considerado a manifestação de um deus e tinha poderes plenos sobre as terras egípcias. Essa civilização ficou conhecida por, prestem atenção, pela escrita por meio de hieroglifos, pela construção de grandes túmulos, que a gente conhece hoje como pirâmide. Tio, não estou vendo nada. Talvez tu esteja fixado em outra tela, viu? Olha lá em cima, no canto superior direito, se não tem tipo, um grampinho. Isso, é porque tu deve estar fixado em outra tela, por isso tu não está conseguindo visualizar o slide. Mas lá em cima tem um grampinho assim, tu aperta nele que ele vai sumir e vai abrir o slide para você. Conseguiu? Daqui a pouco comente no chat se você conseguiu. Então a gente tinha, né, grandes construções de túmulos que a gente conhece hoje como pirâmides. O slide está aparecendo preto. Tem certeza? Pra mim tá normal aqui. Pra você está normal, gente, aí ou tá aparecendo preto? Tá normal. Eu acho que tu apertou em algum lugar aí. Deixa eu ver quem foi. Foi a Laura. Laura, sai e entra de novo pra ver se fica normal pra tu. Sai, fecha os aplicativos, tudo assim, aí tu entra novamente que deve voltar, tá? Pronto. Dá uma saidinha e volta de novo. Não demora não. Acho que tá normal aqui pra gente aqui. O pessoal tá comentando que tá normal. Outro ponto, né, era a prática de mumificar os mortos. Aí você vai me dizer agora por que os egípcios mumificavam as pessoas? Qual era o intuito dessa mumificação? Comente no chat ou abra seu microfone e manifeste aí sua opinião. O porquê da mumificação? Por que transformar pessoas em múmias? Mais alguém ou só a Tainá? Ô, pensei que tinha sido tu, Tainá. Eu vi só um negocinho aqui, porque não aparece pra mim aqui. Eu vi só a voz. Aí pareceu bastante tua voz. Deixa eu ver no chat aqui o que, é que vocês estão comentando. A Lívia, né, comentou para preservar os corpos. Boa, Lívia. A Laura comentou. Agora sim. Boa, Laura. Beleza. Alguém quer falar? Ouviu alguém falando alguma coisa? Para guardar.
para guardar os corpos. Tá certo sim, Lívia? Para preservar os corpos. E para que essa preservação? Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, era feito uma espécie de mumificação para que a pessoa tivesse um corpo para retornar, né? Então, se a pessoa tinha grandes riquezas, ela era enterrada com essas riquezas, teoricamente na cabeça dele levava lá para o Deus, né? E se ele permitisse a passagem deles, era assim: o coração deles era pesado, né? E tinha que ser mais leve do que uma pena. Ou seja, ele tinha que ser uma pessoa muito pura. E se ele fosse uma pessoa muito pura, ele retornaria à vida. Então, ele retornando à vida, ele encontraria esse corpo para viver mais tempo nele. Porém, né, nenhuma múmia conseguiu reviver. A Maria Onélia comentou. Eu acho que eles. Exatamente, para preservar, né? A Marionélia comentou que eles acreditavam que iria preservar o corpo e conseguiriam reviver com a ajuda das próximas civilizações. Nem das próximas civilizações, tá, Nélia? Mas dos deuses mesmo que eles acreditavam. Então eles levavam algumas moedas para um deus fazer a travessia deles, levavam alguns potes de ouro para oferecer por deuses e colocaram-se, né, o coração deles numa balança lá de um deus, que se o coração fosse mais pesado do que uma pena, ele conseguiria voltar, né? Lívia, eu vi isso no Nostalgia História, canal do YouTube. Nostalgia História. Acho que eu já vi esse canal, canal bacana, né? Canal esqueci o nome dele, um cabeludinho assim, né? Tem muita coisa interessante ali. E é realmente isso, né, Lívia? Que bom que você aprendeu alguma coisa lá. Partindo desse ponto, né? Aprendeu lá também, né? Pronto. Partindo desse ponto, a gente fala um pouco sobre Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, gente, não representa uma civilização, mas um Oriente Médio inteiro que abrigou uma série de povos da antiguidade. Então, o termo Mesopotâmia tem um significado, que significa terra entre rios. Quais eram esses rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. Uma menção ao fato que as civilizações da Mesopotâmica estabeleceram a região localizada entre dois rios. Acabei de falar isso. Entre as civilizações pertencentes à Mesopotâmia, temos alguns povos, que são os Sumérios, os Acádios, os Amoritas, os Assírios e também os Caldeus. Depois a gente vai entender um pouquinho mais tranquilamente cada um desses povos e saber qual foi a colaboração que eles trouxeram para a nossa sociedade. Laura, professor, depois posta aula no YouTube para eu ver o que eu perdi. Pronto, Laura, eu sempre boto, tá bom? Depois você vai encontrar essa gravação disponível lá, tá? Muito bom que você está preocupada com a parte que você perdeu. Lembrando, gente, quem já perdeu alguma outra aula, né? Como a Laura até citou aí, procure lá no YouTube que tem, tá? Toda a gravação das nossas aulas. Estão sempre por lá. Certo? Desses. Já chega logo, né? Pronto. Muito bem, parabéns para vocês. Olha, gente, desses povos que eu acabei de falar, a gente vai entender um pouquinho mais. Deixa eu ver o que, é que vocês estão falando aqui no comentário. A Sara disse que também, Tainá. E a Laura também. Pronto, é quem já está inscrito lá já tá fácil de achar, né? Aí só procura essa aula mais tarde, né? Na parte da tarde eu coloco. Agora não por ainda. Ah, essa já é a última aula, né? Então daqui a pouquinho já vai estar disponível lá para vocês. Então, assim, gente, a gente vai entender um pouquinho desses povos pertencentes aí à Mesopotâmia, tá? Então, ó, desses, os sumérios foram os primeiros povos a ganhar notoriedade, formando uma civilização bem avançada, né? Lá por lá por volta de 3200 antes de Cristo. Tio, vou ter que sair um pouco. Tudo bem, Mirella. Eles desenvolveram as primeiras cidades, criaram a escrita cuneiforme, então foi a primeira forma de escrita. Então entenda, esse povo talvez trouxe a primeira forma de escrita realmente que dá para se ler alguma coisa, que é a escrita cuneiforme, que a gente viu até um exemplo na aula passada, se vocês não tiverem esquecido. Estabeleceram governos locais, fizeram grandes construções e etc. Outras grandes civilizações, deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. A Mirella disse que daqui a pouco volta. Certo, Mirella, tudo bem. Outras grandes civilizações, como os Amoritas, ficaram marcadas por um grande rei chamado Hammurabi.
E um dia, se você sonha, né, em ser advogado, você vai ouvir falar muito sobre esse Hammurabi. Sabe por quê? Porque ele foi a primeira pessoa que desenvolveu um código de leis que se chama Código de Hammurabi, onde as leis diziam o seguinte: olho por olho, dente por dente. Quebrou o braço de alguém? Nós vamos quebrar teu braço também. Furou o olho de alguém? Nós vamos furar teu olho também. Matou alguém? Vai morrer. Então, um dia quando você for estudar direito aí, você sonha em ser advogado, você vai entender bastante sobre o Hammurabi, porque ele foi muito importante aí para a área da legislação. Eu já ouvi essa expressão em algum lugar. Pois é, Lívia, é uma expressão muito famosa, né? Olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião, que a gente chama. Então, a partir desse... nos dias atuais não pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas, é, agressivo? Ah, agressivo, né? A Laura disse. Pois é, Laura, bem agressivo. Mas para aquele momento que não tinha lei nenhuma, já era alguma coisa, né? Já era alguma coisa. Então, esse rei, né, que governava um pequeno império a partir da Babilônia, que foi conhecido pelo Código de Hammurabi, conjunto de leis escritas que tiveram uma grande influência na Mesopotâmia. Os assírios, né, ficaram conhecidos por sua grande violência, né? Então, quando o povo ouvia falar em assírios, o povo já saía da região, porque eles eram conhecidos por ser muito cruéis em batalha. Então, mesmo depois deles já terem vencido as pessoas, eles matavam todo mundo que estava naquela região. Filho, sobrinho, neto, velho, vô, avó, não interessa, não ia sobrar ninguém. Os caldeus tiveram um grande império na Mesopotâmia, que durou até 1539 a.C., que foi a região ali conquistada pelos persas, né? Os assírios, né, que eram muito cruéis em batalhas, deram origem, né, a muitos e muitos filmes, a muitos e muitos mitos que a gente conhece hoje em dia, esses filmes que vocês já assistiram, outras regiões, né, que vocês vão conhecer futuramente como a região de Esparta, né, que vocês, não sei se vocês já viram falar nesse filme, que tem um filme, por exemplo, 300 de Esparta, que é um filme muito religioso. Eles nem eram agressivos, pois é, não eram nada agressivos, né, sendo bem irônico, né, com essa frase, né. Deixa eu ver quem foi mesmo, acho que foi a Laura, né, que comentou, deixa eu ver, foi a Lívia que comentou. Pois é, Lívia, eles não eram nada agressivos não, eles eram bem tranquilos. Então, eu particularmente não viveria nunca numa região perto desses loucos. Professor, tá travando a voz pra mim. Tá travando, gente, aí pra vocês? Pra mim tá ok, por isso que eu não parei. Às vezes, às vezes pode dar, viu, gente, uma travadinha, mas volta rápido, tá? Às vezes pode acontecer mesmo uma travadazinha rápida. De vez em quando trava, mas é pouco. Pois é porque quando alguém liga o microfone, aí dá uma travada. É assim mesmo. Aqui, gente, nós temos outra sociedade, né? Que é a sociedade. Deixa eu ver aqui quem tá com o microfone ligado. Que tem gente reclamando. Deixa eu ver aqui. Se tem alguém com o microfone ligado porque tem gente reclamando. Parece que quem tava desligado acho que desligou, né? Pronto. Pois obrigado aí que fica mais fácil aqui pra gente entender. Tudo bem, Livre, não tem problema não. Acontece. Aqui a gente fala sobre Grécia, né? Alguém já ouviu falar sobre Grécia? Coloque um no chat aí, o número um no chat se você já ouviu falar e o número 2 se você não ouviu falar. Um para sim, dois para não. A mitologia grega é muito interessante. Qualquer dia a gente podia fazer uma aula só de mitologia grega, é da hora. Vi aqui que a galera tá comentando no chat um, né? A Laura comentou 1 milhão de uns aqui. Todo mundo comentando um, tem gente que comentou dois também. Pronto. A Tainá já conhece também, né, Tainá? Já assistiu aí. A gente vê muito filme, né? Desse período grego, né? Tem bastante filme assim que a gente assistia antigamente na antiga sessão da tarde. Não sei se existe mais, mas a gente assistia bastante esses filmes assim desse período. Pronto, todo mundo já comentou aqui. Ótimo. Oi. Aham. Parece o quê? Parece mesmo, né? Bem observado. 1 milhão de um. A Laura comentou aqui. Pois é, uma pessoa comentou vários e vários uns, vamos dizer dessa maneira. Os gregos, né, foram uma grande dos povos da antiguidade e deixaram grandes contribuições para nós hoje em dia, né? Vocês conhecem uma religião chamada filosofia?
Vocês conhecem uma coisa chamada política? Não sei se vocês conhecem essas coisas, mas vem lá do período grego, tá bom? Quem já ouviu falar em política, que é a maior coisa que a gente vive hoje em dia, vem lá desse período. Quem ouviu falar em filosofia, também, né? Matemática, história, olha só, o primeiro historiador do mundo vem lá da Grécia. A gente chama ele de Herodoto. Outras e outras áreas, né, também tiveram muitas e muitas contribuições, como a arqueologia, a astronomia, né? Herodoto, Laura. A Laura perguntou o quê? Herodoto. É o primeiro historiador. Foi o inventor da história, vamos dizer dessa maneira. Foi ele que disse: olha, é importante guardar essas informações para a sociedade futura saber o que foi que aconteceu no nosso período. Então, Herodoto ficou conhecido como o primeiro historiador. Então, a gente tem o nascimento da política, o nascimento da filosofia, porque as pessoas começaram a se perguntar, o nascimento ou fortalecimento da matemática, da história e muitas outras áreas. Essa civilização começou a se desenvolver por meio da migração. E a menina tá aqui, a Glenda tá? Deixa eu ver se a Glenda tá aqui. A Glenda tá por aqui, tá? Depois a Glenda, deixa eu ver se a Glenda tá aqui. Ah, a Glenda tá aqui. A Glenda depois, no final da aula, vai tirar uma foto pra gente aí da tela. Eu não sei como é que a Glenda tira aquele print que aparece todo mundo. Depois a Glenda tem que me ensinar. Tio sente falta dos alunos cientes. Na hora que alguém que participa não tá aqui, eu percebo. Segredo, ela disse que é segredo. Só ela que pode tirar, né? Pois pronto. Pois não sai não, viu, Glenda? Daqui a pouco nós vamos precisar das suas habilidades printivas. Oi. Como é? Ah, é no computador, né? Pois é, no meu aqui. Eu não sei como é que ela faz que aparece todo mundo, mas daqui a pouco ela vai ensinar pra gente. Aliás, ela disse que é segredo, né? Não pode ensinar o segredo aí da profissão dela. Ela é nossa fotógrafa oficial. Respeita a mamacita. Ela colocou aqui no chat. Uma habilidade, né? Pronto. Daqui a, daqui a pouco nós vamos utilizar essa habilidade da Glenda. Vai já, viu? Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente volta. O menino disse que é só fazer um print, né? Pois é, eu faço um print aqui no meu computador pela tecla print screen, mas só que não fica todo mundo não, como o dela. Pois é, dá. Mas não ensine os seus segredos, tá, Glenda? Guarde os seus segredos aí, porque aí você vai se sentir mais motivado a participar e ficar até o final. É o medo do notebook. Pronto. Pois vamos lá, daqui a pouco a gente volta no assunto aí da foto. Os gregos surgiram, né, da fusão de muitos e muitos povos, né, que são os cretenses, os micênicos, os eólios, os dórios e os jônios. Todos esses povos foram se juntando e formaram essa sociedade. Por isso que essa sociedade é tão rica, tá? É igual no Brasil aqui. A gente tem tantos e tantos povos aqui que a gente se tornou uma sociedade pluricultural, que é uma sociedade que tem muitas e muitas culturas e que nenhuma é mais importante do que a outra. Se você é religioso e acredita em Deus, tudo bem, mas isso é só você. Talvez o seu colega não acredite em nada e ele não é obrigado a seguir a tua cultura. Por quê? A gente tem uma mixigenação muito grande, então cada um pode seguir o que acredita, desde que respeite o próximo, certo? A história grega foi dividida em uma série de períodos, porque é uma história muito grande e muito importante para estudar toda de uma vez só. O que, é que vocês estão comentando aqui? O computador, não sei o que. O Brasil é único. Ah, estão só conversando aqui, né? Pronto. Deixa eu falar uma coisa, eu digito me. Peraí. Deixa eu ver o que é que foi que a. Posso falar uma coisa digitando mesmo? Pode sim, Glenn. Depois eu leio aí, viu? Pode falar aí que daqui a pouco eu leio. Então é o seguinte. É marcada a história, né? Grega é dividida em vários períodos e é marcada primeiramente pelo período pré-homérico, que é marcada pela existência de duas grandes civilizações que foram se desenvolvendo nesse período: os cretenses e os micênicos, que foram da cidade de Creta. Os gregos, durante o período clássico, ficaram conhecidos por terem desenvolvido uma polis, que era uma espécie de cidade-estado, tendo as principais, olha só, Atenas e Esparta, pois polis da Grécia Antiga, possuindo vastas terras e rivalizando entre si. Então, já possuíam diferentes modelos de polis e diferentes interesses, né? Então,
Esparta e Atenas foram as primeiras cidades-estados que desenvolveram-se através da Grécia. Foi até aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês veem bastante filmes desse período. Os espartanos, né, sempre guerreiros muito fortes, e os atenienses sempre muito voltados para a filosofia, para estar filosofando sobre a vida, né? Os atenienses possuem um modelo democrático, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a gente vive numa democracia, tá? Que permitia a participação de todos os cidadãos, homens nascidos em Atenas e filhos de atenienses. Enquanto os espartanos, Maria, quase não sai a palavra, é o modelo aristocrata, que permitia a participação de uma diminuta, né, uma pequena minoria de privilegiados. A Lara disse que está com sono. Lara, pois eu vou mandar uma mensagem aqui para tua mãe, te dar um cascudinho aí para ver se tu fica mais esperto. Mas estamos finalizando, tá, Lara? Tá bem pertinho aqui. A gente está aqui no. Olha, só temos mais 15 minutinhos aqui. Não dá nem para morrer, não. Dá tempo pra aguentar aí. Tá todo mundo, né? Pois é, estão cansados. Sexta-feira, né? Sexta-feira eu vou dar um crédito para vocês que sexta-feira o cansaço já bate forte mesmo. Mas fiquem firmes aí que a gente tá terminando. Alguém falou alguma coisa aí? Eu todo dia. A Ariane mandou um comentário aqui bem grande. Deixa eu ver o que foi que ela falou. Bom, é porque ontem eu aprendi uma coisa na célula da minha mãe. Célula é um encontro religioso, né? Para quem não sabe. Minha mãe que nunca desiste dos seus sonhos, pois ele pode estar sendo realizado. Estou dizendo isso porque todo mundo tem um sonho, mas nunca desista. Eu aprendi bastante sobre isso. Que bom você compartilhar esse pensamento com a gente. O pensamento de resiliência e persistência, né? Acreditar que no final tudo vai dar certo e persistir para fazer com que aquilo dê certo, né? Muito bom, Ariane, seu comentário. Tio sempre engraçado, deve ser palhaço. Como é que é, rapaz? Deixa eu ver aqui. Tio sempre engraçado, deve ser palhaço. Vai ganhar muita. Oh, meu Deus, o palhaço não tá ganhando nada. Quem ganha é o pessoal humorista, né? Coitado dos palhaços, fica só no circo. Maria Gabriele, achei que célula era de ciências. Também, né? Também tem a célula lá na disciplina de ciência. O tio é agressivo também. Eu? Ah, um agressivo de bonito. Ah, tá, obrigado. Tomei um susto aqui. Eu pensei, pô, o que foi que eu fiz? Pronto, gente, mas vamos lá. A história grega ficou marcada por dois grandes conflitos: a Guerra Médicas e a Guerra dos Peloponesos. A Guerra Médica foram contra os persas e a Guerra do Peloponeso foi uma guerra civil entre atenienses e espartanos. Vocês já viram o pessoal postando nos status assim, Carpe Diem? Carpe Diem, pessoal. Deixa eu copiar aqui para vocês verem o que é. Agora vocês vão Carpe Diem. O pessoal posta muito com foto, ó. Vou ver se eu consigo copiar aqui, ó. Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem. Eu copiei no chat aí pra vocês verem aí como é que se escreve. O pessoal copia bastante. Vocês nunca viram o pessoal postando, mas o pessoal posta muito assim em redes sociais. Porque vocês não devem mexer muito, vocês mexem mais no YouTube, né? Mas o pessoal posta bastante. Isso significa, vem lá do período grego, tá? Isso significa viva o dia. Carpe Diem, viva o dia. Porém, o pessoal às vezes posta isso sem saber que isso vem num período muito triste da sociedade ateniense, porque as coisas estavam tão ruins, que o pessoal só podia fazer o quê? Viver mais um dia. Então, carpe diem, vivam mais um dia. Porém, não era uma coisa boa não, tá? O pessoal posta aí, mas não era uma coisa muito legal não. Deixa eu ver o que, é que vocês estão falando aqui. Eu fico no TikTok. Pois é. Pesquisa lá depois no TikTok, carpe diem, que tu vai encontrar, com certeza. O professor Lara Campelo, o professor me deixou no vácuo no dia que eu tava pedalando, gritei e ele não me ouviu. Pois é, Lara, eu não te vi, Lara. Vocês têm que gritar mais alto, porque eu sou surdo, eu passo, não preste atenção não. Depois você dá um tchauzinho assim com a mão e fala que eu vejo. A nova bio para o WhatsApp. Uhul! Nova bio para o WhatsApp vai ser Carpe Diem, né? Viva o dia. Pois é. Porém, essa frase vem num período bem complicado do período grego, né? Eu fico no FF. FF? Free Fire, né? Aquele jogo, né? Ó, peguei a sigla aqui de vocês. As duas guerras, né? Eu fico em casa. Pois é, Mirella. Quem me vê por aí pode. Pronto, diga. Onde é a casa da tua avó?
É lá onde ela mora. Pronto, entendi. Uhum. Ah, eu moro aqui na minha casa. E vocês? Tô brincando, eu moro aqui no bairro Lavanderia. Bairro aqui próximo ao. Próximo, próximo, próximo ao posto Valadares. Sabe onde é o posto Valadares? Nós vamos aí sequestrar o senhor. Ah, Maria, Deus me livre. Eu, eu tenho dois guarda. Olha, eu tenho dois guarda-costa. Minhas pernas, ninguém corre mais do que eu. Minhas pernas são ótimas. Então é difícil você me pegar na carreira. Pronto. Vamos lá, ó, daqui a pouco a gente continua, nós continuamos o papo aí, viu? Vamos continuar aqui no, finalizando aqui essa parte da coisa grega, tá? Então, foram essas duas grandes guerras que influenciaram muito nessa sociedade. Essas guerras, né, enfraqueceram as polis e permitiram que os estrangeiros, como os macedônios, conquistassem as regiões ali. Então, a Grécia começou a se deteriorar pelo fato de ficar brigando sozinha com ela mesma. Então, os outros povos de fora viram, ah, se esse pessoal aqui tá se matando, deve estar facinho de ganhar deles. E tem muitos e muitos filmes, né, sobre esse período. Então, com isso, a gente finaliza o finalzinho, né, daquele assunto que a gente já vinha trabalhando. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. A Lívia comentou, tio, quem são os macedônios? São outro povo, né, daquela região, só que eles eram mais nômades, né? Eles não viviam certo em uma determinada região. Eles gostavam mais de conquistar. Então, o Império Macedônico começou a crescer e eles foram lá e conquistaram a grande parte da Grécia. Então, vamos dizer que eles eram os rivais ali do povo grego, tá? Não, a Caroline perguntou, não é minha irmã? Vocês estão falando outras coisas aqui. Ó, a Laura comentou, Carol, tu tá assistindo televisão? A Carol disse que não, que é a irmã dela, né? Entendi agora. Ah, tá, pensei outra coisa, a Laura comentou. É muito bom ver o chat aqui que vocês ficam batendo um papo aí todo aleatório, não tem nada a ver. Então, pessoal, olha, com isso, o Alan perguntou qual o endereço da Grécia, Alan. Viu, Alan? Não sei te dizer o endereço certinho não, hein? Do Senhor que tá no céu, Deus, também não sei te dizer. É lá no céu. Então, na minha casa é bem longe da do tio, é no Valentim. Vai, Valentim. O seu. Quem é o seu caramba? É uma pessoa, é? O seu caramba? Não conheço esse cara. Ah, entendi. É porque ela não botou uma vírgula e ficou como se fosse uma pessoa. O Francisco tá comentando em japonês aqui, vou ler aqui. Fugindo na Kombi. Ele comentou aqui, fugindo na Kombi e depois. Não sei o que é esse outro. Fugindo na Kombi, o primeiro aí é japonês. Ah, o outro aqui o comentário é um perfume japonês, né? O perfume japonês Nhaca Pura. Eu também, Tainá. Pronto. Pessoal, olha, depois nós vamos falar. Oi, diga. Novela? Por isso que é, por isso que eu não posso dizer o endereço aqui da Batcaverna, senão vocês. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Tio, a aula só falta 5 minutos. Pessoal, olha, quem é? Eu? Oxi. Pessoal, alguma dúvida sobre o assunto? Falando sério agora, alguma dúvida sobre o assunto? Tá tudo ok? Não? Querem que volte em alguma parte, explique novamente?
Não, né? Ó, porque na próxima aula a gente já vai falar sobre o povoamento da América. Já é um assunto totalmente diferente, tá? Não tem nada a ver. Então, as dúvidas, agora mesmo vocês têm que tirar. Deixa o tio tirar a foto. Enquanto vocês pensam aí se não tem dúvidas, eu vou. Deixa eu ver aqui. Eita, filho, foi sair aqui. Deixa eu aproveitar